Pronto, estamos gravando. O tema de hoje é reforma tributária e tem uma dúvida que é se o IBS e CBS vai entrar na base de cálculo do ICMS no período de transição. E eu já vi vários artigos sobre isso. E o que eu decidi fazer, gente, essa planilha, eu estou trabalhando nela, beleza? Então eu vou mostrar para vocês em primeira mão. Eu resolvi fazer um cálculo para saber quanto que isso significa em aumento de carga tributária, essa inclusão, durante o período de transição, tá bom? Aí eu peço se alguém, vou mandar aqui no chat depois essa planilha, se alguém tiver alguma coisa para me complementar, falar, Verônica, você não pensou nisso, você não pensou aquilo, cara, é ótimo, porque esse é o momento de aprendizado conjunto, tá bom? E aí, mas antes de eu ir para a planilha, vamos ler do que se trata? E eu sou uma pessoa prática, quem me conhece sabe que eu sou prática, eu não vou inventar a roda. Tem um artigo muito bom de um portal que eu acompanho, que chama Portal da Reforma Tributária. É da empresa Reut. A empresa Reut é a empresa que fez a primeira calculadora da reforma tributária. É um projeto com eles é de 100 mil para cima, é bastante dinheiro. Então, geralmente, eles só atendem grandes empresas. Conheço os dois sócios de lá, são muito gente boa. O dono da Reut é o Lucas, ele fez um evento na casa dele recentemente, convidou várias pessoas para comer paella lá, estava muito legal. A casa dele fica ali no Morumbi, em São Paulo. Então, é uma empresa bem confiável. E eles fizeram um artigo sobre isso que eu achei extremamente didático. Então, eu vou abrir o artigo para a gente ver qual é a lógica por trás dessa dúvida. Se o ICMS, aliás, se o IBS entra ou não na base de cálculo do ICMS durante o período de transição. O contrário, a gente já sabe que não acontece, né? Na base de cálculo do IBS e da CBS não entra nada. Não entra nenhum outro imposto. Essa é a lógica da reforma tributária. Mas nos impostos que existem, a gente sabe que um imposto entra na base do outro. Então, vamos ver esse artigo aqui, que eu achei muito bom. Então, já estou citando a fonte, inclusive estou abrindo direto da fonte, ó. Só confirma, por favor, se vocês veem um artigo chamado assim, período de transição, IBS e CBS e a base de cálculo do ICMS. Sim, estamos vendo. Maravilha. Vamos ver. Aí, vamos ler primeiro, depois eu falo. Tem uma matéria no Valor Econômico que o Bernard Api falou que a lógica é para incluir, sim. O Bernard Api é bem fiscalista, né? Vamos compreender aqui, tá? É, eu vou ir lendo e explicando o que for preciso, mas eu achei muito didático. Existe uma recente discussão sobre se os novos impostos IBS e CBS irão integrar a base de cálculo do ICMS. Um dos motivos, por que tem essa dúvida? Pela qual se argumenta de que o IBS e a CBS vão integrar a base de cálculo do ICMS, é o fato de que o IBS não será incluso no preço, diferente do que ocorre com a extinção do PIS e COFINS, que é incluso no preço atualmente. Ele explica mais embaixo, tá? A gente vai descendo. Outra razão de quem defende esse argumento é que a PEC 45, é aquela que deu origem à emenda constitucional 132. E realmente eu lembro muito disso, tá? Durante as discussões, antes de virar a emenda constitucional, estava escrito lá em um artigo, ó, bem bonitinho, proibindo a inclusão do ICMS na base de cálculo do IBS, aliás, deixa eu recapitular, tinha escrito, isso eu não estou lendo, eu estou explicando, tá? Enquanto era discussão ainda, na PEC, tinha um artigo lá bem bonitinho que proibia incluir o IBS e a CBS na base de cálculo do ICMS. Beleza? Aí, pensa comigo, ó. Se eu estou tirando alguma coisa da base de cálculo, ela diminui.
se a base de cálculo diminui, a arrecadação diminui também. Então, teve lobby lá dos estados. Aí, durante o processo legislativo, essa proibição foi retirada do texto, ou seja, aí ficou em silêncio. Ninguém falou nem que sim e nem que não. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Durante o processo legislativo, a não inclusão foi suprimida do texto, o que evidenciaria o interesse do constituinte de tributar esses valores, e não uma mera omissão. Fato é que não foi identificada justificativa para a exclusão, tampouco aprovação posterior expressa na Casa Revisora, o Senado Federal. Lógica é a seguinte, pô, se tinha um artigo lá que proibia a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS, e isso foi retirado, presume-se que a ideia seja incluir, tributar, né? Não é uma mera omissão, porque estava lá e tiraram. Mas afinal, voltando a ler, qual é a posição majoritária em torno dessa pauta? O contribuinte deverá ou não considerar o IBS e a CBS na base de cálculo durante o período de transição? Inicio todo o informativo técnico enfatizando que a busca para sanar quaisquer questões em torno da reforma tributária do consumo deve impreterivelmente se basear naquilo que já consta no regulamento, isto é, nos dispositivos legais vigentes como a Emenda Constitucional 132 e a Lei Complementar 214, e, por fim, as notas explicativas. Qualquer coisa fora disso é achismo. Vamos agora para os argumentos de quem defende que o IBS e a CBS devem sim entrar na base de cálculo durante o período de transição. Quem é que defende isso geralmente, gente? O fisco, tá? Vamos ler aqui, ó. Quem defende, então, vai entrar na base de... O IBS e a CBS vão entrar na base de cálculo do ICMS durante a transição. Quais os argumentos? Primeiro argumento. Supressão da vedação expressa no texto final da Emenda Constitucional 132. A versão original da PEC 45 proibia expressamente a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS. No entanto, essa vedação foi retirada durante o processo legislativo, o que, segundo os defensores, indica uma intenção do legislador contribuinte de permitir a tributação. Esse é o argumento mais lógico. Segundo, a ausência de proibição não significa exclusão automática. Como a Constituição não proíbe expressamente a inclusão do IBS e da CBS na base de cálculo do ICMS, argumenta-se que a inclusão seria possível, desde que prevista em lei complementar. Isso se baseia no princípio da legalidade tributária, isso é, o que não está proibido expressamente pode ser regulamentado por lei. Então, segundo argumento. Terceiro, precedentes históricos e sistemática da tributação. Há precedentes em outros tributos. Há precedentes em que outros tributos compõem a base de cálculo do ICMS, como, por exemplo, o IPI, em determinadas operações. Portanto, a inclusão do IBS e da CBS seria coerente com a lógica de incidência em cascata, que ainda existe em parte no sistema tributário brasileiro durante a transição. E, por último, eu citaria o quarto ponto, que é o interesse arrecadatório dos estados. Os estados, principais beneficiários do ICMS, têm interesse em manter uma base de cálculo mais ampla durante o período de transição, de 2026 a 33, o que justificaria a defesa da inclusão dos novos tributos. Beleza, gente? Então, passamos por 4 motivos pelo qual se defende que sim, IBS e CBS devem incluir na base de cálculo do ICMS. Esse último argumento aqui, ó, que é o interesse dos estados, para mim é o que está pegando. Por que tiraram a proibição lá durante o processo legislativo? Gente, perceberam que ia diminuir a arrecadação por causa disso. Hoje em dia, a tributação é em cascata. Então, para o sistema tributário atual, isso é normal. Logo, faz sentido que isso continue durante a transição, enquanto os tributos atuais existirem. Agora vamos para os argumentos de quem é contra. O contribuinte, né? Não,
IBS e CBS não pode entrar na base de cálculo do ICMS. Qual que é o argumento? Primeiro, princípio da não cumulatividade. O novo sistema tributário, baseado no IVA dual, foi concebido para eliminar o efeito cascata dos tributos. Incluir o IBS e a CBS na base de cálculo do ICMS contraria esse princípio, pois resultaria na incidência de imposto sobre imposto, o que é justamente que a reforma busca evitar. Percebe que isso aqui é um argumento jurídico, né? Um argumento assim, tá ferindo o princípio do sistema, que é a não cumulatividade. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Juridicamente faz sentido, beleza? Mas esse tipo de argumento não tem ganhado tanto assim no STF, não. Aí vamos ver. Segundo motivo de quem defende, de que não deve incluir na base de cálculo do ICMS. A tese do século. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Veja que é o contrário, né? Ó, a tese do século é o contrário, viu? A tese do século é o ICMS é que não compõe a base do PIS e da COFINS, ok? O que a gente está falando aqui, a dúvida é, pergunta a ser respondida, o IBS e a CBS compõem a base do ICMS? Beleza? É o contrário. Aí aqui esse argumento. Pô, se tem a tese do século, por analogia, muitos juristas defendem que o mesmo raciocínio deve ser aplicado agora. Ou seja, IBS e CBS não devem compor a base do ICMS, pois não representam receita própria do contribuinte. Esse aqui eu acho que é o argumento mais fraco, porque um monte de tese filhote da tese do século está perdendo, viu? Então, tenho minhas dúvidas disso aqui. Argumento terceiro: natureza jurídica dos tributos. O IBS e a CBS são tributos indiretos pagos pelo consumidor final e apenas repassados pelo contribuinte. Assim, não integram o faturamento ou receita bruta da empresa, o que reforça o argumento de que não devem ser incluídos na base de cálculo de outros tributos. Isso aqui faz sentido. A cobrança é sempre por fora, né, de IBS e CBS. Ele não é receita mais, então não pode incluir nada dos outros tributos. Número 4, fundamento 4, favor dos contribuintes, né? Supressão da vedação não implica autorização. Embora a emenda constitucional tenha retirado a proibição expressa à inclusão do ICMS, do IBS e da CBS na base do ICMS, isso não significa que a inclusão seja automaticamente permitida. A ausência de proibição explícita não revoga princípios constitucionais já consolidados, como o da capacidade contributiva e o da não cumulatividade. Beleza? Isso aqui é o oposto do argumento lá de cima, né? Isso aqui dá para usar para um lado e para o outro, tanto faz. O silêncio é a pior coisa que tem. Quando tem silêncio, no caso agora tem um silêncio na lei, na emenda constitucional, não diz nada. Quando não diz nada, você pode interpretar para um lado e para o outro. Essa é a lógica de quem faz direito, por isso que advogado é bicho ruim, né? Pergunta alguma coisa, depende, porque realmente é assim. Quinto motivo favorável aqui para os contribuintes. É sabido que está em tramitação um projeto de lei, o projeto de lei 16 de 2025, que propõe expressamente a exclusão do IBS e da CBS da base de cálculo do ICMS. Isso mostra que há movimento legislativo para consolidar essa interpretação, reforçando a tese de que a inclusão seria indevida. Beleza? Tranquilo? Conclusão. Referente à base de cálculo do ICMS, em regra, temos que analisar também a regra atual, pois quem determina a composição da base de cálculo do ICMS atualmente é os estados. Assim, se analisarmos a Lei Candir, que é a Lei 87 de 96, a base de cálculo do ICMS é composta por, vamos ler aqui, ó, artigo 8º. A base de cálculo para fins de substituição tributária será em relação às operações ou prestações antecedentes, o valor da operação ou prestação de serviço, em relação às operações subsequentes,
obtida pelo somatório das seguintes parcelas: o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário, o montante dos valores do seguro e a margem de cálculo, a margem de valor agregado, inclusive o lucro. Ou seja, se a gente analisar a linha B do inciso segundo, né, que é esse aqui, ó, quaisquer encargos cobrados, ó, aqui, ó, a linha B que está falando, ó, quais encargos que fazem parte da base de cálculo? Ó? Seguro, frete, encargos cobráveis ou transferíveis aos adquirentes. Qualquer coisa que você cobrar de quem está comprando de você. Então, esse artigo, ele fala que qualquer encargo compõe a base de cálculo do ICMS. Então, o IBS e a CBS, neste caso, poderia ser considerado um encargo, que também comporia a base de cálculo do ICMS. Contudo, é importante ressaltar que IBS e CBS é algo novo, então não está exatamente implementado na Lei Candir. Assim, não há como afirmar o fato. Ou seja, isso aqui é o que eu entendi que o autor desse artigo quis dizer é que é uma interpretação possível, mas que ela não deveria acontecer, tá? Primeiro, porque a IBS e CBS não é um encargo, é tributo. Segundo, porque a Lei Candir, ela é de antes, né? IBS e CBS vem depois. Não dá para encaixar uma coisa nova num negócio velho. Vamos continuar lendo aqui, ó. Fato é que uma condição indefinida até o momento, onde não temos como afirmar que irá compor ou não a base de cálculo do ICMS. Ou seja, ninguém sabe, na verdade, qual vai ser o entendimento do fisco. Não obstante, podemos ter o entendimento sobre o caso, considerando as informações que todos temos até o momento. Assim, entendendo que não faria muito sentido o IBS e a CBS compor a base de cálculo do ICMS, uma vez que são tributos que substituir a outros, inclusive o próprio ICMS, onde se depende apenas de uma transição. E por último, não menos importante, fazendo uma analogia com o artigo, com o inciso 2º, inciso 2, parágrafo 2º do artigo 69 da Lei Complementar 214, é indicado que serão excluídos da base de cálculo do IBS e da CBS o montante do ICMS, ou seja, se analisarmos o cenário de forma invertida, não faria muito sentido a base do ICMS ser composta pelos valores de IBS e CBS. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui de um jeito mais simples. O contrário, gente, na base do IBS e da CBS não entra nada, ok? Não entra o ICMS lá. Se o ICMS não entra na base do IBS e da CBS, a lógica é que o IBS e CBS também não deveriam entrar na lógica do ICMS. Esse é o argumento, tá? Enfim, estou lendo de novo, ó. Estamos no aguardo do projeto de lei 16 de 2025, onde poderá esclarecer a exclusão ou não do IBS da base de cálculo do ICMS. Vamos ler esse projeto de lei, ó. A base de cálculo do IBS e da CBS na importação de bens materiais é o valor aduaneiro, beleza? Que é de valor aduaneiro, né? Não compõe a base de cálculo do IBS e da CBS o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços, previsto no inciso 1 do caput do artigo 155 da Constituição Federal. Beleza? Top. Esse é o artigo, tá bom? É Portal da Reforma Tributária. Deixa eu ver se parece que tem uma dúvida aqui. Ah, não, Michele, deu boa noite. Boa noite, Michele. Vamos ver isso numa planilha, então, agora que eu fiz? Para a gente ver na prática? O que que isso significa em termos de dinheiro no bolso? É isso que o cliente quer saber, né? Essas discussões jurídicas. Não é algo que o cliente gosta de ficar discutindo. Deixa eu botar aqui para dividir a minha tela. Eu vou colocar essa planilha aqui no chat para vocês, mas eu já adianto que eu não vou colocar ela no curso agora. Por quê?
porque eu estou trabalhando nela. Deixa eu já colocar aqui. Espera aí que eu estou procurando. Pronto. Agora deixa eu abrir ela novamente. Ó, eu mandei a planilha inteira, mas tem abas que eu nem conferi ainda, tá? Então não passem para ninguém. Porque aqui nós estamos entre nós. Entre nós, ó. A aba que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, ó. Transição. Eu ainda tô. A de serviços aqui eu nem mexi ainda, então nem. Transição real venda, ok? Olha o que que eu fiz aqui. Eu não vejo mais ninguém, então quem quiser perguntar me interrompe, tá? Qual que foi? Confere, só confirma para mim se vocês estão vendo, né, a planilha, vai que ninguém tá vendo, né? Então, sim. Não tô vendo. Então, beleza. É, qual foi minha lógica, tá? Ó, em 2026, beleza? Porque em 2026 nada muda, né? O valor total da nota antes e depois em 2026 fica igual. O negócio começa em 27. Em 27 e 28, a gente vai ter só a CBS, ok? A alíquota do ICMS ainda vai ser integral. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz o primeiro cálculo do ICMS. Então, eu peguei o valor total da nota, vi quanto que tem de PIS, quanto que tem de COFINS, é, fiz um ajuste aqui, ó, para retirar o PIS COFINS da base do ICMS. Aí cheguei na base, ok? Na base sem os tributos. Aí, calculei aqui o ICMS sem a inclusão do CBS e o ICMS com a inclusão do IBS e da CBS, ok? Então, olha aqui a diferença que deu, ó. Sem incluir o IBS e a CBS, deu 3.267.
com a inclusão 3.518. Aí, aqui embaixo, eu fui calculando o valor total da nota, considerando esse ICMS menorzinho de 3.200. Qual que vai ser o valor total da nota, né? Eu tenho que pegar o valor dos... eu tenho que pegar o preço sem tributos, o preço limpo, ó. Então, eu peguei aqui, ó, a base de cálculo do ICMS, tirei o próprio ICMS, achei o preço, o valor limpo aqui. É isso que a gente tem que fazer. A partir do valor limpo, aí sim eu calculei IBS e CBS por fora. Eu estou partindo de uma alíquota de 9,30 em 2027, mas no site da Receita está 8,4 na calculadora da reforma tributária. Eu deixei esse mesmo, gente, porque já que ninguém sabe, é só fazer vários cenários com o cliente. E o IBS é de 0,10, certo? O valor total da nota, então, sem incluir o IBS e a CBS na base de cálculo do ICMS, deu 19 mil. E se eu incluir 19.549, né? E se eu incluir o IBS e a CBS, aí o valor já foi para 19.800. Viu que aumentou um pouquinho ó, o valor total da nota? Eu fui fazendo o mesmo raciocínio para os outros anos. O que que muda? O que muda é que em 29 a alíquota do ICMS diminui 10%. E a alíquota de IBS vai aumentando gradativamente 10%. Então, eu coloquei aqui, ó, se eu estou trabalhando com uma alíquota de 18% de ICMS, eu tiro 10%, ela vai para 16,2%. É o mesmo cálculo, só muda o valor da alíquota. E aqui, ó, o valor total da nota, sem incluir o IBS e a CBS na base de cálculo do ICMS, deu 19.422 e é, incluindo, deu sempre um pouco maior, certo? Eu fiz isso para todos os anos, sempre considerando, ó, no primeiro ano o ICMS diminui 10%, no segundo, em 2030, diminui 20%, em 2031, o ICMS diminui, desculpa, em 2030 diminui 20%, em 2031 ele diminui. Oh, meu Deus, vamos voltar. Ó, em 2030, o ICMS diminui 20%, em 31 diminui 30%, e em 32 ele diminui 40%. Beleza? Tranquilo? E aí em 33 ele zera, tá? Para facilitar a análise, gente, eu coloquei aqui, ó, do ladinho, o antes, com e sem a inclusão do ICMS na base. Com e sem a inclusão do IBS e da CBS na base do ICMS, tá? Em 2026, nada muda, o valor total da nota é 20, continua 20. Agora, em 2027, aí já começa a mudar um pouquinho, ó. Olha o valor que dá maior aqui ao longo dos anos. Beleza? E em 2033, quando já não tiver ICMS, aí, obviamente, ficou igual aqui os dois. Tá bom? Aí o que a gente vê é um aumento da carga tributária final. Como que eu fiz? Como na verdade, aqui eu estou vendo até uma diminuição, tá? Porque aqui é uma empresa que pagava mais imposto hoje do que vai pagar depois da reforma, ok? Então, o valor total da nota antes, no começo da transição, 20 mil, e no final da transição, 19.050, que dá uma redução de quase 5% no valor total da nota, considerando aqui o valor, todo o período de transição. Mas aí, ó, se a gente for ver ao longo do tempo, esse impacto vai sendo aos poucos, ele não é todo na cabeça por causa da transição. Beleza, gente? Então, resumo da obra, para essa discussão aí, se inclui o CBS e o IBS no ICMS ou não, é aqui que ele se reflete, ó, nessas diferenças. Beleza? Se alguém tiver mexendo com o sistema, com cálculo disso, e puder julgar essa planilha para mim, porque eu vou continuar trabalhando nela, eu agradeceria muito, muito, muito. Porque vai que eu, nos meus raciocínios aqui, alguma coisa passou batido, alguma coisa eu esqueci de olhar, tá? Eu vou continuar trabalhando nessa planilha. Ela não é definitiva, por isso que eu falo, não passe para ninguém, não vou colocar no curso ainda.
Mas o que eu queria é sair do jurídico e já mostrar em números o que é que significa essa diferença. Beleza? Ao longo do período de transição. Eu parar de compartilhar. Ah, as premissas dessa planilha, tá? Eu estou partindo do preço de venda anterior. Tem algumas, tem planilha que eu estou trabalhando com precificação, gente, onde eu parto do custo. Eu parto do custo para ir calculando o preço final. Não é esse caso. Isso aqui eu estou pensando assim na vida real. Pô, eu tinha um fornecedor que me vendia por 20 mil. E agora, como é que eu vou saber se é para diminuir ou para aumentar o preço total da nota, já que eu não tenho acesso ao custo dele? Foi esse meu raciocínio. Beleza? Então, essa é a primeira premissa. Segunda premissa, eu preciso considerar se neste cálculo vai ter créditos que antes eu não tomava e depois da reforma eu passo a tomar. Se você estiver fazendo esse cálculo para a sua própria empresa, do seu cliente, você consegue saber disso. Quer ver um exemplo? Ó? As empresas hoje em dia, elas gastam dinheiro muito grande com marketing, com publicidade e propaganda. Isso não dá crédito para nada. Não dá crédito nem para IPI, nem para ICMS, nem para PIS/COFINS, não dá crédito para nada isso. Depois da reforma vai dar, esse é um exemplo. Se eu tenho mais crédito depois da reforma, isso tende a impactar no preço, beleza? Então aqui, ó, isso precisa ser considerado, não estou considerando na minha planilha. Se existir esses créditos a mais, porque, vamos, raciocina comigo aqui, ó. Esse preço da nota de 20 mil, tá? Já está considerando os créditos que eu tenho hoje. Se eu tiver crédito a mais, esse preço deveria diminuir. Beleza? Essa é a lógica. Se tiver crédito a mais, eu poderia descontar esses créditos aqui do valor final que eu achar. Beleza? Neste exemplo aqui, como eu estou falando de uma empresa que ela é comercial e do lucro real, né? Talvez não tenha tanto crédito a mais para tomar, mas alguma quirelinha com certeza vai ter. Certo? Por exemplo, para créditos de PIS e COFINS, esse exemplo que eu dei de publicidade e propaganda, não toma crédito. Para ICMS, os bens de uso e consumo, não toma crédito. Vamos, só para ficar claro, né? Uso e consumo que a gente conhece hoje em dia é diferente do conceito de uso pessoal que tem da reforma tributária. Não vamos confundir, tá? Na reforma tributária, quando eles falam lá bens para uso pessoal, é literal. Pô, é um carro que o sócio vai usar na vida privada dele. É o carro que o sócio comprou para dar para a amante dele. É a casa da empresa que mora o filho do dono e ele não paga aluguel, não faz nada, não trabalha na empresa, não faz nada. Ok? Hoje, e uso e consumo, que é o conceito que a gente tem hoje em dia, são aqueles bens que não são utilizados no processo produtivo. Tá bom? Então, por exemplo, uma empresa precisa comprar armários novos para armazenar as coisas. Pô, isso não toma crédito para ICMS. Preciso comprar computadores novos para a galera do administrativo. Pô, são bens que vão ser usados pela empresa e não no processo produtivo. Então, também não dá crédito de ICMS. Saca? Então, essas diferenças que a gente vai ter que levar em consideração. Certo, certo. Bom, deixa eu parar de compartilhar. Vou até parar de gravar, porque essa é o que eu tinha que colocar da minha parte. Daqui em diante a gente abre para comentário, pergunta e resposta, e a gente fica mais à vontade, tá bom? Deixa eu parar de gravar. Beijinho quem for assistir depois.